e ao Polêmicas Filosóficas. Eu sou o Alisson Santos e, como vocês já sabem, aqui no meu canal vocês encontram informações dos mais diversos assuntos relacionados com a história, filosofia, cultura, atualidades, dentre outras. Se você ainda não está inscrito no meu canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, nenhum novo vídeo e vem comigo nessa nova jornada. Todos nós caímos em algum ponto na vida, afinal, errar é completamente humano. Para alguém alcançar o sucesso, precisa de muita coragem para assumir riscos desconhecidos e ter em mente que o fracasso pode ser inevitável. Afinal, tudo que se relaciona ao trabalho e ao comportamento humano é completamente imprevisível. Somos acostumados a conhecer casos inspiradores de empreendedores que começaram do zero, do nada, sem R$1 e alcançaram grande fama, prestígio e sucesso profissional. Todavia, hoje nós vamos conhecer 10 casos de empreendedores brasileiros que amargaram o sabor do fracasso. O primeiro deles é o Emerson Fittipaldi. O famoso piloto campeão de automobilismo investiu em fazendas e empresas como a EF Marketing e Comunicação. Em 2016, porém, ficou público sua situação precária financeira, sendo que suas dívidas somaram 27 milhões de reais, originadas ainda na década de 70, quando do seu projeto do carro Copersucar. Em 2014, a Justiça determinara o bloqueio de R$390 mil em 26 contas bancárias do campeão. Segundo o Eike Batista, o presidente do grupo EBX em 2012 teve sua fortuna ampliada em 10,1 bilhões de dólares, sendo a terceira pessoa mais rica do Brasil, com uma fortuna avaliada em 12,4 bilhões de dólares. Em uma certa entrevista, o empreendedor chegou a dizer que criar riquezas do zero e que empreender é identificar riquezas. Em julho de 2012, foi eleito o 21º maior brasileiro de todos os tempos. Em 2013, sua fortuna já havia diminuído para apenas 200 milhões de dólares, ou seja, ele já havia perdido mais de 99% de seus ativos em um ano. Em 2014, seu patrimônio foi reduzido a 1 bilhão de dólares negativo. Em fevereiro de 2015, os bens de Eike Batista e seus familiares, com a mulher, foram completamente bloqueados. Em fevereiro, a Polícia Federal apreendeu 3 carros de luxo, uma lancha, 3 motos aquáticas e um iate. A embarcação italiana, com capacidade para 20 pessoas, foi comprada em 2006 por cerca de 85 milhões de reais. Em 26 de janeiro de 2017, tornou-se foragido da justiça brasileira. E no dia 30 de janeiro de 2017, Eike foi preso. Em terceiro, nós temos o Roberto Simonsen. Ele era tão rico que um de seus 3 filhos até construiu uma propriedade no interior de São Paulo, com uma torre medieval, uma espécie de praia, com areia que era trazida da cidade de Santos. Ele tinha uma orquestra sinfônica que embalava as peças na sua própria propriedade. Mas a empresa, que era resultado direto das qualidades de Roberto, não conseguiu sobreviver depois de sua morte, aos 59 anos, de maneira repentina. Ele foi vítima de um infarto. Surpresos, seus 3 herdeiros dividiram a responsabilidade de tocar a firma adiante. Entretanto, nenhum deles tinha realmente a vocação necessária para esse negócio e tiveram que acabar o vendendo. O quarto é o Francesco Antônio Maria Matarazzo. Ele ficou conhecido como Conde Matarazzo. Foi o criador do maior complexo industrial da América Latina do início do século XX. Quando ele veio a falecer no dia 10 de dezembro de 1937,
era o homem mais rico do Brasil e um dos mais bem-sucedidos do mundo, com uma fortuna de 10 bilhões de dólares, desculpe. Possuía uma frota de navios, um terminal no Porto de Santos e 2 locomotivas para transportar seus produtos, além da famosa mansão na Avenida Paulista. Mas com o tempo, a família não conseguiu acompanhar a modernização do seu mercado. E após a sua morte, o cemitério se desfez completamente nas mãos de seus herdeiros ao longo do tempo. Nosso quinto colocado nessa lista é George Street. Ele recebeu uma fábrica de juta em São João, embrião da Companhia Nacional de Tecidos, e a fábrica RNAC. Em 1904, Street expandiu seus negócios para o estado de São Paulo, comprou a fábrica de Juta Santana e 3 anos depois transferiu tudo que estava no Rio de Janeiro para a capital paulista. Todo o seu conglomerado industrial acabou enquanto ele ainda estava vivo. Depois de honrar todas as dívidas, o industrial resolveu trabalhar como funcionário público no Ministério do Trabalho. O sexto da nossa lista se chama Eduardo Varela. O carioca Eduardo Varela, o Dudu, da Loteca, em abril de 1972. Aos 23 anos, cravou Juventus no jogo contra o Corinthians. Deu zebra e Dudu ganhou um prêmio de 11,6 milhões de cruzeiros, que seria algo em torno de 18,2 milhões de reais nos dias atuais. Com essa fortuna, decidiu investir em imóveis. Aos 23 anos, inexperiente, investiu em 2 hotéis em Campos do Jordão, em São Paulo, que acabaram falindo. Mas na realidade ele não ficou pobre com essa falência, mas sim com a sua separação da mulher, que veio logo depois. Ao que parece, o despachante, contratado por Dudu, colocou quase todos os imóveis no nome do sogro, e com a separação ele perdeu quase tudo. Só ficou com 2 salas no centro do Rio e um imóvel em Itaipava. O sétimo colocado da nossa lista é o Plácido Meirelles. Ele começou no ramo têxtil como funcionário de armazéns de algodão no Rio de Janeiro. Trabalhou como técnico até formar o segundo conglomerado de algodão, atrás apenas das tecelagens dos Matarazzo. Porém, com a crise da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, Meirelles teve um prejuízo enorme. Nos anos seguintes, viveu para fechar as indústrias. Morreu em 1934 ao terminar de pagar todos os encargos. Restou apenas uma fábrica, a fiação e tecelagem de Tatuí, herdada pelos seus filhos Augusto e Dário, que depois de um tempo desistiram também do negócio. O oitavo da nossa lista se chama Jorge Guinle. A família de Jorge se destacou por receber a primeira concessão para operar o Porto de Santos, o maior da América Latina. Também foram responsáveis pela construção do hotel de luxo chamado Copacabana Palace e do Palácio do Governo, ambos situados na cidade do Rio de Janeiro. Possuíam também fazendas e muitos imóveis. Herdeiro de uma grande fortuna, Jorginho resolveu aproveitar a vida, sem se preocupar com o dinheiro. Em vez de administrar o patrimônio milionário que ele possuía, o mesmo gastava seu tempo saindo com celebridades, dirigindo carros de luxo, frequentando as grandes festas da alta sociedade. Com a falta de planejamento, o playboy acabou jogando fora todos os seus bens ao longo dos anos. Aos 85 anos, a completa pobreza, após gastar toda a sua fortuna, Jorginho Guinle teve de trabalhar como guia turístico para poder se manter. Aos 88 anos, ele veio a falecer. O nono da nossa lista se chama Antônio De Vissati. Ele começou na indústria calçadista na década de 20 com a Fábrica Rocha.
e posteriormente passou a se chamar Companhia de Calçados Devissati. Devissati distribuiu alguns cargos da empresa entre os irmãos e sobrinhos. Um deles chegou a abrir lojas no Rio de Janeiro, mas não seguiu por muito tempo. No início da década de 60, quando surgiram no mercado os calçados vulcanizados, Devissati, com 70 anos, decidiu passar os negócios para alguém da família. Como ninguém quis assumir esse negócio, a sua fábrica, ele pagou todos os seus funcionários que possuía e teve que fechar as portas. O 10º e último da nossa lista se chama Wilson Justino. O que dizer então de uma pessoa que perdeu tudo mais de uma vez? Na primeira vez em que ele perdeu tudo, Wilson Justino tinha 18 anos, sendo que ele começou a trabalhar muito antes disso, com 12 anos de idade, como menor ajudante. Ele tinha uma pequena fábrica de joias em São Paulo, quando foi assaltado. Os bandidos levaram o que seria equivalente hoje a R$1 milhão. Justino teve de fechar a loja para cobrir o rombo deste fático evento. Este não foi o último percalço na vida do profissional. Para se recuperar, Justino foi trabalhar em uma área completamente nova, a informática. Ele então passou a vender cursos em uma escola de informática, enquanto um belo dia pediu ao dono se não poderia abrir então uma filial. A primeira filial que ele abriu ficava em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Em poucos anos tinha mais de 10. Aí veio o plano Bresser e ele perdeu tudo de novo. E esse que chegou o plano Collor de Mello. E Justino ficou sem dinheiro de novo. Ele pensou, vou desistir, acabar com isso, o que eu faço? Mas aí vi que não tinha jeito, era o que eu gostava de fazer. Resolvi vender as coisas, salvar o que tinha para salvar e ir à luta. Em 1995, o Wilson Justino criava uma nova marca. O Sebrae nasceu da seguinte sacada: o ensino da informática está saturado. É hora de ofertar cursos profissionalizantes com aulas de contabilidade e secretariado. Será que ele vai acabar se quebrando de noite? De novo? Olha, tomara que não. Essas histórias que eu acabei de lhes contar nos evidenciam que o sucesso financeiro, profissional, prestígio social, além de ser um patamar a ser conquistado através de um árduo trabalho, não em todos os casos, é claro, também deve ser muito bem cuidado, deve ser zelado e também deve ser administrado. Não podemos prever o futuro. Por mais que desejássemos controlar tudo ao nosso redor, há muitas e muitas circunstâncias, variantes, contextos e cenários que nos fogem completamente das nossas mãos, do nosso alcance. O jeito é se manter sempre atento, esperto e obediente às leis e regras do nosso Deus, que se chama o mercado. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam o vídeo até aqui, e se curtiram o vídeo, não deixem de comentar, de compartilhar, para apoiar o meu trabalho. Eu desejo a todos uma ótima semana e até a próxima.